Alex Oliveira jamais participaria de um grupo que já começou errado. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de demonstrar para vocês algumas questões muito interessantes na relação entre anti-adventistas e adventistas na internet, a partir de um comentário de uma pessoa que se intitula como Alex Oliveira. O perfil dele não tem foto, não sei se é uma pessoa jovem, adulta, idosa, não sei se é um fake, não sei o que é ou o que não é, não sei de que religião ele é e coisas do tipo, mas sei que ele tem algumas críticas ao adventismo do sétimo dia e eu achei assim bastante interessante o diálogo que eu mantive com ele hoje de tarde, quando ele veio comentar um dos meus debates a respeito da guarda do sábado, lá no programa da Musical FM do César Cavalcante, beleza? Então vamos bater esse papo aí para vocês aprenderem um pouco mais assim sobre como que o universo anti-adventista, muitas vezes no afã de criticar o adventismo, acaba esquecendo um pouquinho da Bíblia. Mas, antes da gente entrar nos prints da minha conversa com ele pra gente fazer esse diálogo, deixar um recadinho pra vocês, que se vocês quiserem que mais conteúdos como esse sejam produzidos, vocês podem dar qualquer ajuda no Pix, que ajuda a gente a manter o nosso trabalho, tá bom? ezecassault@hotmail.com. Esse é o Pix aqui do canal, fica sempre na descrição do vídeo, se eu tiver dificuldade de digitar, copia, cola, e uma oferta de qualquer valor ajuda a gente a continuar, beleza? Então vamos sair aqui desse ambiente e vamos lá conhecer as críticas do Alex Oliveira. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, eis que vos convido às entranhas do canal Vem Senhor Jesus. E aí o Alex Oliveira foi lá comentar o meu debate a respeito da guarda do sábado, um dos vários debates sobre a guarda do sábado, e ele escreveu o seguinte: adventistas são os fariseus reformados do Novo Testamento. E aí eu coloquei o coraçãozinho, escrevi embaixo, tá certo, certo com S para enfatizar a ironia, e em geral, quando existem comentários desse tipo, as pessoas param por aí, elas falam aí a crítica que elas querem falar, e elas não avançam, mas não foi o caso com o Alex Oliveira, que percebeu ali que eu respondi o comentário dele, e quis assim se engajar de alguma forma em um diálogo um pouco mais amplo, e é esse diálogo um pouco mais amplo que nós vamos avaliar. Mas não sem antes trabalharmos um pouco esta noção da hipocrisia farisaica, né? Então o que acontece? Existem vários cristãos que acusam os adventistas de serem fariseus. E qual que era a característica essencial do fariseu? Era a hipocrisia, né? O duplo padrão de julgamento em relação às coisas. Então os fariseus, eles tratavam o seu grupo que concordava com a sua compreensão, as suas tradições, de uma forma melhor do que os saduceus, que tinham uma outra tradição, uma outra compreensão das coisas. E aí, naturalmente, os fariseus eram hipócritas, que às vezes também falavam as coisas teoricamente, que nem eles mesmos estavam a fim de praticar. Tem todo esse lance assim, do farisaísmo. E aí, o Alex acusa os adventistas de serem fariseus, provavelmente também baseado na ideia da questão da guarda do sábado, porque os fariseus acusavam Cristo de não seguir as suas próprias tradições no que tange a guarda do sábado, e aí Jesus desconsiderava essas tradições farisaicas, e aí tinha todo o embate, né, em função das curas, dos milagres de Jesus serem realizados no sábado, ele mandar o paralítico pegar sua cama, levantar e andar, tipo fazendo propaganda do milagre, mas aquilo foi feito no sábado, por que não fazer aquilo no outro dia? E aí tinha um pouco dessas discussões, beleza? Então vamos manter de pano de fundo essas características aí dos fariseus, para a gente considerar algumas coisas adiante. Então vamos avançar. Bom, maravilha. Aí o Alex Oliveira, depois que ele viu que eu respondi, ele aproveitou o fato de estar em contato direto comigo e disse assim, deixa eu fazer uma pergunta. Ok, deixo. Vamos ver a pergunta do Alex. Aí ele contextualiza, ele diz assim: o movimento adventista começou com seus fundadores fazendo falsas profecias. Isso não te faz você ter um mínimo de raciocínio
para entender que esse movimento ele é falso? Deus nos deu inteligência para discernir. Veja, Testemunha de Jeová também começou com falsas profecias, sendo que a Bíblia deixa claro que toda profecia feita em nome de Deus, que não se cumpre, são feitas por falsos profetas. Não vou ficar corrigindo aqui o português do Alex, tá? Dá para entender, né? Então qualquer profecia feita em nome de Deus que não se cumprir, são falsas profecias feitas por falsos profetas. Aí ele diz assim, Mormons começou com a revelação de um tal anjo, dizendo que o evangelho estava corrompido e precisava do fundador para resgatá-lo. Sendo que o apóstolo Paulo fala que se mesmo que um anjo do céu descesse e revele um outro evangelho, seja ele maldito. É simples de entender, rapaz, o erro. Eu jamais faria parte de um desses três grupos, por ver a origem de cada. O negócio já começou errado. Como pode ser certo? Bom, muito legal a pergunta do nosso amigo Alex Oliveira. Então, basicamente, ele está dizendo que os adventistas do sétimo dia, os testemunhas de Jeová e os mormons, né, que é a tal da igreja dos santos dos últimos dias, não sei das quantas, são movimentos falsos. Por quê? Porque já iniciaram a sua trajetória histórica partindo de falsas profecias, falsas interpretações aí do evangelho. E, cara, é simples de entender o erro. E aí ele diz assim, eu, Alex Oliveira, estou acima desses grupos. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Então Alex Oliveira ele poderia dizer o seguinte, graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens dessas seitas heréticas. Não sou adventista, não sou testemunha de Jeová, não sou mormon, e blá blá blá, e ainda bem que eu não sou nada disso, porque eu vejo os erros destas seitas. Já começou errado, como pode dar certo? A igreja adventista nasceu dessas falsas profecias e a Bíblia deixa claro que se uma profecia é feita em nome de Deus e ela não se cumpre, ela foi feita por um falso profeta. E o adventismo do sétimo dia é uma igreja cheia de falsos profetas e acabou a conversa e é simples de entender o erro. Deus deu a gente um mínimo de raciocínio. Olha, cara, o Ezequiel, você não tem um mínimo de raciocínio para entender que o adventismo é falso? Deus não te deu inteligência para você discernir? Siga o exemplo de Alex Oliveira, que jamais faria parte de um movimento que tem erros no seu início e tal, e seja um não adventista. Legal, maravilha. E se eu pausasse o vídeo agora e falasse para você que está me assistindo, como é que você responderia ao nosso amigo Alex Oliveira? Escreve nos comentários aí, pausa o vídeo e escreve nos comentários como é que você responderia a ele. Caso queira também, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu o respondi, beleza? Vamos avançar. Veja, Alex, Paulo incluiu a si mesmo e alguns dos tessalonicenses entre os que estariam vivos na volta de Jesus. Isso não foi um erro? E se foi um erro, isso quer dizer que todo o cristianismo que se desenvolveu após Paulo e os referidos tessalonicenses morrerem é simplesmente falso? Ou nesse caso você vai passar pano para o erro e vai deixar de usar seu discernimento para evitar os movimentos que cometem erros em seu início? Então vamos voltar. O Alex Oliveira tinha dito que ele jamais faria parte de um desses três grupos, porque na origem desses três grupos aí que ele rejeita, já começou errado, já tem um erro, já tem uma falsa profecia, tem um falso entendimento do evangelho, tem uma coisa que está errada. E aí ele supõe que você não deve fazer parte de um grupo que na sua origem tem ali um erro, certo? E Deus não me deu inteligência para discernir isso? Por que eu sou adventista?
Só que o nosso amigo Alex, ele não entende que se a gente for trabalhar esta questão, nós vamos precisar das respostas à nossa pergunta. Veja, Alex, tudo bem, vamos trabalhar com essa ideia. Falou uma coisa em nome de Deus que não se cumpriu, é um falso profeta, é uma falsa profecia. E quando Paulo inclui a si mesmo e alguns dos tessalonicenses lá na volta de Jesus? Nós, os vivos. Isso não foi um erro? Porque se foi um erro, todo o cristianismo, que inclusive canoniza os escritos de Paulo aqui na Bíblia, é um erro. Tem uma falsa profecia de um falso profeta, que seria no caso o apóstolo Paulo, que falou uma coisa que não se cumpriu. Ou nesse caso não, aí nesse caso vamos passar pano para esse erro de Paulo, vamos deixar de usar o discernimento mínimo que Deus nos deu, e aí a gente vai poder fazer parte do movimento que Paulo inaugurou, mesmo Paulo tendo cometido um erro e feito uma falsa profecia. Essa é a minha pergunta para o nosso amigo Alex. Vamos ver a resposta dele? Vamos lá. Não entendi. Não entendeu ou você não esperava a minha resposta? Porque acho que as duas coisas não são sinônimo, não é verdade? Você achava, Alex, que você estava conversando com alguém que não conhece a Bíblia. É isso. Aí você achava que você ia apontar um erro na origem do Adventismo do sétimo dia, ia tipo calar a minha boca, aí eu ia ficar quieto, ia sair da minha igreja e ia para a sua, porque a sua é um movimento que não tem lá nenhum erro, não é verdade? Aí beleza, aí ele fala, não entendi. Você está dizendo que Paulo fez uma falsa profecia. O que isso tem a ver com grupos que já começou fazendo falsas profecias? Veja bem, Alex, se você não faz parte de grupos que na sua origem tem líderes que fazem falsas profecias, e vamos trabalhar com a hipótese de que lá no texto de Paulo para os Tessalonicenses, onde ele coloca a si mesmo e os Tessalonicenses entre os que estarão vivos na volta de Jesus. Se aquilo é um erro e aquilo nunca se cumpriu, Jesus não voltou na época em que Paulo e aqueles Tessalonicenses estavam vivos, como é que você não é capaz de entender a minha pergunta? Veja bem, porque no final das contas acaba sendo a mesma coisa, não é verdade? Por exemplo, Guilherme Miller, lá em 1840, disse assim: Jesus voltará em 1843 ou em 1844, e nós, os que estivermos vivos quando Jesus voltar em 1844, vamos ser arrebatados com ele, Jesus. Aí chega em 1843 ou 44, Jesus não volta, aí algum tempo depois Guilherme Miller morre, aí você diz assim, tá vendo? Guilherme Miller era um falso profeta. Ele disse que estaria vivo na volta de Jesus, ele não estará. Se Jesus voltar hoje, Guilherme Miller vai estar entre os mortos ressurretos, não entre os vivos que estarão vivos no período da volta de Jesus. Então, não seria uma falsa profecia da parte de Miller? Esse Paulo fez exatamente a mesma coisa, não é uma profecia falsa da parte de Paulo? Aí você escreve assim, veja, um erro de uma doutrina simples é até normal no meio dos cristãos. Uns creem uma coisa, já outros não creem. Mas uma falsa profecia, o sujeito diz que Jesus vai voltar tal dia e isso não se cumpre. Rapaz, isso é pesado demais. E o Adventismo começou assim. Vou te dar um exemplo. O Adventismo, por ensinar a doutrina do sábado, é um erro doutrinal. Mas isso não tem o mesmo peso. De alguém dizer que Jesus vai voltar tal dia, isso não se cumpre. A falsa profecia, ela é muito forte. Descredibiliza qualquer movimento. Para mim, isso já é o suficiente para eu ver o erro. Ou seja, o Alex Oliveira, ele começa a perceber que vai dar ruim para ele. Não, é que tem o erro da falsa profecia e tem o erro da falsa doutrina. Não, erro de falsa doutrina até que é comum, porque tem um que crê de um jeito, outro não crê daquele jeito, crê de outro. Aí isso é um pouco aceitável, assim, o erro de doutrina, mas erro de profecia é inaceitável. O cara diz que Jesus vai voltar em tal data e Jesus não volta, isso aí já descredibiliza por completo qualquer movimento.
já é suficiente para o Alex Oliveira enxergar o erro. Então vamos avançar na resposta do Ezequiel. Aí eu escrevo assim: sim, Paulo, nos termos do entendimento de pessoas como você, fez uma falsa profecia. Ele colocou a si mesmo e a alguns dos primeiros tessalonicenses cristãos que receberam sua primeira carta entre aqueles que estariam vivos na volta de Jesus. E isso nunca aconteceu. Tanto Paulo como esses primeiros tessalonicenses morreram e não estarão entre os vivos na tal volta de Jesus. Aliás, 2000 anos depois de Paulo e esses tessalonicenses já terem morrido, Jesus ainda não voltou. Portanto, nos termos do seu próprio entendimento, você não pode participar de nenhum ramo do cristianismo que aceite Paulo como apóstolo correto de Deus. Pois Paulo fez uma falsa profecia. E você não participa de movimentos que contenham líderes que fazem falsas profecias, não é mesmo? Você é uma piada, irmão. Tá entendendo, irmãos, como é que a gente responde esse tipo de gente? Mas o nosso amigo Alex Oliveira não se dá por vencido e continua a argumentar. Ah, entendi. Agora ele entendeu. Tu usa o apóstolo Paulo e coloca no mesmo patamar das falsas profecias do Adventismo, Testemunhas de Jeová, Mormons e outras coisas. É sério isso? Veja a que ponto chega um membro para defender sua congregação. Sem mais comentários. Não sei nem mais o que falar depois dessa. Membros dos Testemunhas de Jeová, por causa da falsa profecia, perderam tudo, largaram empregos, muitos até cometeram suicídios, por caírem em pecados na vinda de Jesus. Aí tu coloca o apóstolo de Deus nesse mesmo patamar? Sem mais, até logo, fui. Bom, o Alex Oliveira diz que entendeu, mas não entendeu. Veja bem, irmão. Eu simplesmente estou pegando a sua lógica para falar que você não participa de movimentos que contenham falsa profecia no seu início e jogando ela contra você mesmo. Como é que você pode fazer parte de um movimento cristão, sendo que o apóstolo Paulo disse que ele e os tessalonicenses, ou pelo menos alguns deles, estariam vivos na volta de Jesus, e já faz 2000 anos que essa galera toda morreu e Jesus não voltou até agora. É isso que eu preciso entender, e é isso que eu preciso que você entenda, e é isso que eu preciso que você responda. Porque no final das contas, o que você está dizendo aí? Você está dizendo que existe um apóstolo de Deus, que é o apóstolo Paulo. E mesmo quando Paulo comete o mesmo erro que adventistas, ou testemunhas de Jeová, ou mormons cometeram, ou um erro referente à volta de Jesus. Por exemplo, então quando os adventistas cometem esse erro, aí já é falsa profecia, você não pode participar desse movimento. Mas Paulo comete o mesmo erro, não, isso não é uma falsa profecia, você pode participar desse movimento que Paulo iniciou, que se chama cristianismo, igreja cristã, e tá tudo bem? Porque se assim for, Alex, você tem aqui um duplo padrão. Lembra da hipocrisia dos fariseus? Você está dizendo o seguinte, quando o apóstolo de Deus que você gosta, ele comete o erro que você condena no outro, você passa pano, você, não, ele é um apóstolo de Deus. Como que você vai questionar o apóstolo de Deus? Cara, mas é que o apóstolo de Deus ele falou uma coisa que não se cumpriu. E você disse que o líder da minha igreja falou uma coisa e não se cumpriu, isso já é suficiente para você não fazer parte da minha igreja. Então por que você, além de não fazer parte da minha igreja, também não abandona essa igreja aqui do apóstolo Paulo também? Ah não, você está falando mal do apóstolo de Deus? Não, eu estou simplesmente tratando o teu apóstolo igual você trata o líder da minha igreja. Você está dizendo que você rejeita a minha igreja porque lá o líder da minha igreja fez uma falsa profecia. Ele entendeu as coisas equivocadamente, ele falou que ia acontecer uma coisa que não aconteceu. Paulo também, Paulo entendeu as coisas de uma forma, achando que ia acontecer de X maneira, disse que ia acontecer daquela maneira na Bíblia e não aconteceu da forma como ele disse. E aí, o que você vai falar?
Aí eu respondo o nosso amigo Alex Oliveira. Sim, eu aponto o quanto você é hipócrita, fariseu e incoerente usando o erro do apóstolo Paulo quanto a estar entre os vivos na segunda vinda de Jesus. Quer provar que eu estou errado, Alex Oliveira? Faz o seguinte, prova que Jesus voltou 2000 anos atrás, na época em que Paulo e alguns daqueles tessalonicenses estavam vivos. De outra forma, Paulo fez uma profecia que nunca se cumpriu. E você, Alex Oliveira, você não participa de igreja que tenham líderes que tenham feito falsas profecias. Então você, Alex Oliveira, você não pode participar, você não pode ser cristão de nenhuma igreja que tenha as cartas de Paulo na sua Bíblia. E você não poderá refutar as minhas afirmações. Apenas poderá deitar na cama de cócoras e chorar. Abraço. É assim que se responde a esse tipo de gente. Mas o Alex Oliveira não está satisfeito. E ele volta a questionar. Então o apóstolo Paulo fez uma falsa profecia? É sério mesmo que você vai defender isso? Desde já eu advirto. Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Jesus em mim. Paulo não era, aliás, Paulo era um ser humano qualquer. Mas em questão de doutrina e ensinamentos, ele era infalível por ser cheio do Espírito Santo. E é considerado um dos maiores apóstolos pelos cristãos. Aí tu interpreta o que Paulo falou aos Tessalonicenses como sendo uma falsa profecia, mas Paulo, por ser cheio do Espírito Santo, é infalível em questão de ensinamento e doutrina, e tu proferiu nesse momento uma blasfêmia contra um apóstolo de Deus. Aí eu digo assim, então vamos lá, idiota. E peço desculpa, Alex, por ter te chamado de idiota. Tá? Eu tenho que melhorar esse temperamento, essa forma de tratar as pessoas. Mesmo elas sendo assim exatamente o que está escrito aí, mas enfim, não precisa dizer, não é verdade? Então vamos lá, Alex. Jesus voltou na época que Paulo e os tessalonicenses, recipientes de sua primeira carta, estavam vivos? De outra forma, fim da linha para você, herege. O engraçado dessa resposta do Alex é que a pessoa parece que ela não percebe o que está acontecendo. Ela não conhece o texto bíblico, ela não conhece a Bíblia, não conhece o que Paulo escreveu. E quando você aponta que Paulo falou uma coisa que não se cumpriu, que é exatamente o que ele usa para dizer que qualquer coisa falada em nome de Deus que não se cumpre é dita por um falso profeta, é uma falsa profecia. Aí quando você aplica isso a Paulo, ao invés dele parar para pensar no que de fato está acontecendo, ele buga. Não, você está dizendo que o apóstolo Paulo fez uma falsa profecia? Ué, irmão, eu estou usando o seu entendimento. Não é você que disse que se uma pessoa fala em nome de Deus que vai acontecer uma coisa que não acontece, isso é um falso profeta fazendo uma falsa profecia? Então Paulo falou uma coisa que não se cumpriu, é um falso profeta falando uma falsa profecia. A única forma de você refutar o que eu estou dizendo, então, é dizer que Jesus voltou 2000 anos atrás, quando Paulo e os tessalonicenses lá que receberam a sua primeira carta estavam vivos, ou pelo menos alguns deles. De outra maneira, irmão, é fim da linha, porque eu demonstro a sua hipocrisia, a sua incoerência. Você que é o fariseu dessa história, Alex. Tudo bem? Mas o Alex, ele não se dá por vencido. Não tem o que vença esse homem. E ele continua a comentar. Caramba, rapaz! Tu fala que o apóstolo de Deus fez uma falsa profecia e o herege sou eu? Eu, hein? Deus é mais, está amarrado e repreendido. Aí eu falei, assim, esqueci que o apóstolo de Deus fez uma profecia de estar entre os vivos na volta de Jesus, e isso aconteceu faz 2000 anos, né? Sim, você é um completo herege e fariseu hipócrita. E aí o nosso amigo Alex Oliveira termina dizendo assim, é sério mesmo? Eu até agora estou sem acreditar no que tu está dizendo sobre o apóstolo Paulo. Cite o texto que fala que Paulo ia estar mais os tessalonicenses vivos até a volta de Cristo, e isso não se cumpriu.
Aí eu respondi para ele assim, né? Ou seja, você não conhece o texto bíblico. Que piada. Eu vou mostrar o texto, é só aguardar. Vamos sair aqui desses prints para eu terminar a mensagem. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, então aí, no final da conversa entre eu e o Alex, ele finalmente revela o verdadeiro problema por detrás da argumentação dele. Ele não conhece a Bíblia. E aí, por não conhecer a Bíblia, ele vai abordar os adventistas com uma conversa assim do tipo: vocês cometeram um erro, então acabou o movimento de vocês. E aí, quando você apela para o que acontece no texto bíblico, ele vai, não será, não estou entendendo, o que está acontecendo? Ah, entendi, mas não entendi. Não, mas cadê o texto? Ou seja, não conhecendo a Bíblia, nunca tendo estudado a Bíblia, nunca tendo pensado a respeito dos textos bíblicos, não sabe do que fala, aborda o outro que sabe mais do que ele, aí quando o outro que sabe mais do que ele começa a mostrar a realidade dos fatos, aí ele espana, né? Aí a porca torce o rabo. E aí ele pergunta, mas cadê o texto? Eu mostro o texto para você, Alex. Inclusive espero que você esteja vendo esse vídeo direitinho até o final, tudo bem? Porque agora as respostas começam a chegar para você que até então não conhecia a Bíblia. E aí vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 até o verso 18. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: ora, nós ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora, veja bem, meu irmão. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala algumas coisas tão claras quanto irrefutáveis a respeito de si mesmo e da sua audiência original, que tinha a esperança de estarem vivos na segunda vinda de Jesus. Então Paulo está consolando os tessalonicenses em função do fato de que algumas pessoas que tinham crido na mensagem pregada pelo apóstolo vieram a falecer, estavam falecendo. Morreu um, morreu o outro, e os tessalonicenses começaram a ficar tristes. Quando você lê o contexto, no verso 13, ele diz assim: não queremos que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como também os demais que não têm esperança. Pois cremos que se Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, assim como Jesus ressuscitou, a gente também vai ressuscitar. Então, se você creu em Cristo e você morreu, você não precisa acabar a sua esperança. Ou se você conhece um cristão, seu pai era cristão e morreu, você não precisa ter, você não precisa deixar de ter a esperança de reencontrá-lo. Mas você vai reencontrá-lo na manhã da ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, seu pai também vai ressuscitar. Então você não vai viver como quem não tem esperança de encontrar o teu pai nunca mais, como os demais seres humanos, que não acreditam na ressurreição de Cristo como a vitória contra a morte. Então, nesse contexto, Paulo fala de dois grupos na segunda vinda de Jesus. Os que vão ressuscitar dentre os mortos, tendo morrido em Cristo,
que até então a ressurreição estavam dormindo. Esse é o ensino de Paulo. E também de que haveriam pessoas vivas na volta de Jesus, que seriam cristãos, que seriam salvos. E o que Paulo ensina? Que os vivos não precederão os que dormem. Por quê? Porque antes dos vivos serem arrebatados para encontrar com Cristo, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E aí juntos, os mortos em Cristo ressurretos e os salvos vivos serão arrebatados para encontrar Jesus nos ares na segunda vinda de Jesus. Só que olha que interessante, Alex, você que nunca tinha lido a Bíblia. Paulo coloca a si mesmo, e pelo menos alguns dos seus ouvintes, leitores no caso, né, da sua primeira carta, entre os que estariam vivos, não entre os que estariam ressurretos dentre os mortos. A gente pode ler o texto de novo que você nunca leu. Olha só. Vos declaramos por palavra do Senhor. Isso aqui está sendo dito em nome do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, vamos dizer o seguinte, Paulo estava escrevendo para a comunidade dos Tessalonicenses. Tinha 50 cristãos lá. Desses 50 cristãos, tinha um pai e um filho que ambos tinham se tornado cristãos quando Paulo pregou o evangelho para eles. E esse pai morre. E aí o filho fica triste. E aí Paulo escreve aos Tessalonicenses também para esse filho desse pai que tinha morrido. E diz para ele, não fica triste, o seu pai morreu em Cristo. E nós, os que vamos ficar vivos até a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem. O seu pai vai ressuscitar em Cristo. E depois que ele ressuscitar, nós que ficarmos vivos, junto com seu pai que ressuscitou dentre os mortos, vamos ser arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Ou seja, Paulo está dizendo que ele e alguns dos Tessalonicenses estariam vivos até a vinda do Senhor. E inclusive ele diz isso no verso 17 de novo. E aí ele fala assim, né, que aí o Senhor vai descer do céu com a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, aí os mortos ressuscitam, e o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Como que Paulo deveria ter escrito isso aqui para não incorrer em um erro? Ele deveria dizer o seguinte: não sabemos quando Jesus voltará. Talvez nós estaremos vivos, talvez não. Mas, se estivermos mortos, vamos ressuscitar para encontrar com Cristo, e a geração futura daqueles que crerão em Cristo estiverem vivas quando Jesus voltar, vão estar vivos para ver Jesus voltar e vai ser todo mundo arrebatado junto para o céu e blá blá blá. Mas Paulo não escreve dessa forma. Paulo escreve, nós os vivos, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a volta de Jesus, não precederemos os que dormem. Só que veja bem, tanto ele, Paulo, quanto aqueles primeiros Tessalonicenses, nenhum deles vai fazer parte de nós, os vivos, que ficarmos até a segunda vinda de Jesus. Não vai ter nenhum. Nem o apóstolo que está escrevendo, nem os tessalonicenses que estão recebendo esta primeira carta, para ver aquele dia. Isso só vai acontecer dali 2000 anos, dali 2100 anos, dali 2500 anos. Sabemos lá quando que Jesus, de fato, historicamente, vai regressar e vai voltar. Só que você nunca tinha lido o texto bíblico, não é verdade? Grande Alex Oliveira, que não faz parte de grupos que na sua origem tem uma pessoa que fala em nome de Deus que vai acontecer uma coisa que não acontece, que aí é falsa profecia, e isso aqui é um falso profeta. Então vamos lá. Olha o que Paulo escreveu, Alex Oliveira. Nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Veja, não vai ficar nenhum de nós envolvidos aqui na produção imediata desse texto para a vinda do Senhor. Isso aqui não vai se cumprir.
Outra coisa, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Não vai ter nenhum nós que vai ficar até o dia do arrebatamento aqui, que Paulo está escrevendo isso aqui para os Tessalonicenses. Nem Paulo, nem nenhum desses Tessalonicenses vai estar vivos no dia do arrebatamento. Eles também serão arrebatados, mas eles estarão no grupo dos mortos ressurretos, não dos vivos. Porque não vai se cumprir da forma como Paulo imaginou. Paulo se equivocou, achando que estaria entre aqueles que estariam vivos quando Jesus voltaria, e não, ele não estaria. E aí agora, cara? Quando alguém escreve uma coisa em nome de Deus, inclusive Paulo enfatiza isso aqui várias vezes nesse texto. Vos dizemos por palavra do Senhor, nós, os que ficarmos até a vinda de Jesus, vai ser assim, 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 assado. E você diz assim, olha, que quem faz uma profecia em nome do Senhor, que ela não se cumpre, isso é uma falsa profecia feita por um falso profeta, e você não participa de movimentos que tem lá na sua origem, na sua liderança, uma falsa profecia de um falso profeta, por isso você não é adventista. Só que agora, Alex Oliveira, você não pode mais ser cristão, irmão. Porque aqui, no início da trajetória da igreja cristã, teve um líder chamado Paulo, não é Guilherme Miller o nome dele é Paulo, que falou que estaria entre os vivos na volta de Jesus, e ele não vai estar, cara. Não vai se cumprir. Porque no máximo Paulo vai estar entre os ressurretos dentre os mortos, não entre os vivos. Entendeu? E é muito simples entender isso, cara. Só que sabe qual que é o problema de vocês, anti-adventistas, que vêm debater aqui esse tipo de coisa? Vocês não conhecem a Bíblia, aí vocês supõem que a gente também não conhece a Bíblia, aí vocês acreditam que vocês vão falar uma idiotice qualquer e não vai ter resposta. E vocês não vão entender que aí vocês vão ser humilhados pelo sectário que conhece a Bíblia, sendo que vocês não conhecem a Bíblia. Aí vocês querem que eu saia da minha igreja, porque ela tem um erro. Nossa, Guilherme Miller disse que Jesus iria voltar ali na geração dele e não voltou. Para eu fazer parte de uma outra igreja que acredita em Paulo, que acreditava que Jesus ia voltar na sua geração, e Jesus não voltou na geração de Paulo também. Ou seja, o que vocês realmente querem não é que eu abandone uma igreja porque tem um erro lá da compreensão das coisas na sua origem. Vocês querem que eu abandone o adventismo para ir para a igreja de vocês, que tem o mesmo erro, ou suposto erro, que vocês atribuem a nós. Porque simplesmente vocês não querem, não é os erros dos adventistas. O que vocês não querem são os nossos acertos. E os nossos acertos estão baseados na Bíblia e não na fantasia que vocês criaram para vocês mesmos. Por exemplo, aqui no texto que a gente lê em 1 Tessalonicenses, Paulo fala que quem morre está dormindo. Vocês acreditam que quem morre não está morto? Está vivo no céu, ou no inferno, ou no purgatório, sei lá onde. Aí vocês querem que a gente descreia do que Paulo disse, que os mortos estão dormindo até a ressurreição, para crer nas heresias de vocês, que inclusive são bastante parecidas com as heresias de Allan Kardec, de Platão, de Satanás, e sei lá mais quem, que crê em imortalidade da alma. Isso é o que vocês rejeitam. Vocês rejeitam as nossas verdades, não os nossos erros. E outra coisa, olha que coisa interessante. O Alex Oliveira pretende que ele não participa de nada, nenhum grupo que tem um erro lá no início. Mas que grupo que não tem um erro no início, irmão? Porque se você disser assim, ó, eu faço parte de um grupo que nasceu assim, sem nenhum erro, você está dizendo o quê? Que aqueles seres humanos que montaram aquele grupo do qual você faz parte, eles eram infalíveis e não tinham nenhum erro. Só que isso não existe, irmão. Não existe ser humano que não tem erro. Os seres humanos se equivocam, entendem as coisas errado, não têm a plena percepção das coisas. Senão, inclusive, Paulo iria dizer o contrário do que ele disse aqui nesse texto. Olha, galera, eu não vou estar vivo, nem nenhum de vocês, mas vai ter alguém que vai estar vivo lá, e aí nós vamos ressuscitar, e todo mundo vai se encontrar junto para o arrebatamento. Pronto, beleza, resolveu o problema. Esse erro aqui de Paulo não é um erro gravíssimo que implica que ele é um falso profeta. É um erro de entendimento dele, que não vai se cumprir, mas não tem essa implicação que os anti-adventistas supõem quando o assunto é as questões dos adventistas.
Porque se você quiser ser muito estrito com os adventistas, porque eles disseram que ia acontecer uma coisa que não aconteceu, você vai ter que ser muito estrito com Paulo, e você vai ter que rejeitar o cristianismo inteiro, não apenas o adventismo do sétimo dia. De outra forma, você é meramente um fariseu hipócrita, que diz para mim, Ezequiel, abandone esse erro. Aí eu esfrego na sua cara que você tem o mesmo erro, e você diz, não, você está falando mal do apóstolo de Deus? Quem é você? E no final das contas, você simplesmente crê no seu apóstolo de Deus, mesmo que ele tenha o mesmo erro que você diz do profeta lá, ou do fundador da minha igreja, que eu deveria ter um mínimo de inteligência para perceber o erro e abandonar a minha fé. Mas você não tem o mínimo de inteligência para abandonar a sua fé, o hipócrita fariseu? Diz para mim. Conta para mim aí, Alex. Não conhecia a Bíblia, né, irmão? Nunca tinha lido a Bíblia, né? Só que o seu erro, cara, é achar que você estava falando com alguém que era igual a você, irmão. Um abraço.